nos projetos de sequenciamento genético do Google e Facebook. Dá uma olhada. Esses dados, eles estão organizados em diversos bancos de dados, agregados em perfis, e que, portanto, essa coleta é o primeiro passo. Os sistemas algorítmicos modelados com aprendizado de máquina acompanham os clientes de plataforma a cada passo, reunindo informações precisas sobre cada clique que é dado. É isso que está acontecendo, por exemplo, nessas plataformas. E o processo de modulação, portanto, ele precisa identificar o agente modulável, e o segundo passo é a formação do perfil. O terceiro é construir dispositivos que acompanham o cotidiano, constante e pervasivamente aí das pessoas. E o quarto passo é agir sobre o agente, modulando o seu comportamento ou opinião. E aí eu vou lembrar vocês já devem ter ouvido falar, vou perguntar, no chamado vazamento de dados, escândalo da Cambridge Analytica da eleição americana. Alguém não ouviu falar disso? Não ouviu. A Cambridge Analytica é uma empresa de marketing e ela fez o seguinte, isso é importante para você entender o que é esse. O Facebook permitia que você tinha quiz lá dentro, eu não sei se vocês lembram disso, faziam perguntas e respostas e tal. A Cambridge Analytica fez um quiz, não com o nome da empresa dela, é uma empresa de marketing, pegou outra empresa coligada e fez uma pergunta assim: você quer saber qual é o seu traço principal de personalidade? Responda essas perguntas. 350 mil pessoas responderam essas perguntas, voluntariamente, sem ser enganadas. Por quê? Porque ela receberia uma informação de qual é o traço principal de personalidade, com base numa técnica que chama Big Five, que é uma técnica behaviorista que eu não entendo, eu não sou psicólogo, e eu nem sei se ela é tão procedente assim, mas as pessoas responderam. Aí ele sabia quem são cada um daqueles 5 grupos, quem é neurótico, quem é amigável, etc., quem tem aquele traço principal. Pois, o que ele fez? Ele pegou e seguiu, aí começa o tal do vazamento, que não é bem vazamento. Ele pegou algoritmos de machine learning, de aprendizado, e seguiu cada uma dessas pessoas. Estão acompanhando? Seguiu cada clique na rede. Não, seguiu. E aí, depois de 8 meses, eles fizeram o que o machine learning faz, identificar padrão. Aí falaram, olha, o cara neurótico clica desse jeito no Facebook. Aí eles foram reduzindo a 12 cliques. E com uma margem de erro de 90%, descobriram como o cara... Como? De acerto ou de... De acerto. Ah, tá. De como ele clica. Aí o que eles fizeram? Aí que veio o segundo grande vazamento. Replicaram isso para 70 milhões de norte-americanos. O padrão. Aí, ao replicar, os algoritmos de machine learning seguiram cada um, porque é computacional, com alto poder de processamento, ele seguiu cada um dos norte-americanos, os 70 milhões, que eles colocaram no alvo. E aí eles identificaram o tipo de personalidade. Depois cruzaram com dados georreferenciados, dados geográficos e dados sociais, e aí descobriram, vou dar um exemplo, que um ativista do Bronx de direitos humanos jamais votaria no Donald Trump. Mas eu posso convencê-lo a não votar na Hillary Clinton. Sabe como? Com excesso de verdade. Eu corto 10 vídeos onde ela fracassa na defesa dos direitos humanos, na luta contra o racismo, não sei o quê. 10 vídeos, trechos. E faço um excesso de verdade. E aí, esse cara numa eleição que não é obrigatória, etc., para que ele vai votar numa pessoa que, na principal causa dela, é uma pessoa que não tem diferença do outro? Na verdade, tem. Então, por que eu sei disso? Porque o peixe morre pela boca. O que isso quer dizer? A Cambridge Analytica, antes de ser denunciada, tinha várias exposições dos seus diretores que se vangloriavam disso. E aí as pessoas foram indo atrás até que o Willy, que era o operador, o
diretor de dados da empresa denunciou como eles faziam tudo. Então eu estou querendo dizer que o tratamento de dados é uma coisa bastante intensa e ele modula o comportamento, isso é modular. Modular não é te manipular no sentido de fazer necessariamente uma mentira ou uma omissão grotesca. Modular é encurtar a realidade. É oferecer um conjunto de opções para você que não é a realidade, mas é, na verdade, uma modulação da mesma. Eu vou só atravessar para colocar a dimensão tempo nisso, né? Claro. Quando você fala no excesso de verdade, gostei do conceito, mas é quase tipo, não esquecer. Então, essa possibilidade que a tecnologia traz de fazer com que a memória seja reatualizada e seja vivenciada e não, né? Borges tem um conto maravilhoso chamado Funes o Memorioso, que ele descreve um cara que não consegue esquecer. E imagine a nossa vida, cada um de nós, se a gente não esquecer as dores, as misérias, as encrencas todas que a gente já passou e que algumas pessoas já nos fizeram, o amargor de vida que a gente vai ter, a gente enlouquece, né? Então, é um pouco só que para puxar essa questão de como... E alguns exemplos clássicos que a gente tem de algumas discussões de pessoas que são expostas na rede e que depois, de fato, entram numa lógica depressiva e dessa coisa toda porque não consegue esquecer. Uma coisa é ser exposto em praça pública e achar que as pessoas podem esquecer aquela exposição. Outra coisa é ter sua foto ou sua vida, o que quer que seja, porque ela nunca vai ser apagada dali, né? Nunca, vai ficar rodando. E aqui eu estava mostrando, portanto, vou começar agora a mostrar uma coisa que você fala, não, mas essa sua análise de modulação é análise acadêmica do que acontece na realidade. Então é meio fraca essa análise. Você tem alguma substância a mais do que a impressão de observação dos procedimentos na rede? Aí eu respondo a você, eu tenho. Como os algoritmos são fechados, cada vez mais produzidos por empresas privadas, eles não são abertos, o código dele não pode ser auditado, eu não tenho acesso. Algumas pessoas resolveram isso fazendo testes de algoritmos, colocando, por exemplo, vários tipos de mensagens em rede social e vendo para quem dos amigos eram atingidos e tal. Fizeram experimentos para saber como funcionavam os algoritmos. Eu que sou menos, assim, experimentalista nesse ponto, eu encontrei um meio de saber como funcionam esses algoritmos. Eu não tenho o código dele, eu não tenho as linhas que ele foi escrito, mas eu sei a descrição e a finalidade dele. Como? Porque eu vou num lugar que chama Google Patents, que é um buscador de patentes, e eu vou atrás das patentes dos algoritmos ou dos sistemas utilizados por essas plataformas. Lá eu tenho um documento que eles registraram, gastaram muito dinheiro para registrar, e eles colocam uma patente para evitar que o outro use. Então eles descrevem como é o procedimento. E aí eu comecei a estudar patentes para chegar a essas análises que eu fiz de uma outra forma inicialmente aqui para vocês. Essa daqui é uma patente, por exemplo, um sistema e método para determinar a personalidade e fazer recomendações em tempo real. Você pode ir no escritório de patentes dos Estados Unidos, 9449221B2, é um código, um B2, você vai encontrar essa patente descrita, vocês podem ter a curiosidade de ler essa patente. Ela, na verdade, identifica uma personalidade de um sujeito humano. Desculpe, você pode achar que eu traduzi errado, mas patente tem uma linguagem absurda, é uma linguagem que, exatamente para não deixar brechas, ou exatamente para deixar, não sei, é uma linguagem jurídica específica. Então a tradução é assim mesmo, um sujeito humano com base em correlações entre traços de personalidades obtidos a partir das características físicas do sujeito. O mundo digital e da grande quantidade de dados trouxe de volta preceitos lombrosianos que me assustam.
mas eu encontro vários nas patentes. E essas patentes, com base nisso, fazem uma recomendação para as pessoas. Essa patente está em vigor e está registrada. Essa outra patente é um método, um aparato e um programa de computador que produz informações sobre o seu estado emocional, personalidade, para um recrutamento de trabalho. E eu queria dizer o seguinte, eu peguei essa, mas eu poderia pegar várias RHs, serviços de RH já no Brasil, contratam softwares que definem o seu futuro, você nem vai saber por quê, porque ele fez uma correlação com dados que tem sobre cada um de nós e definiu que você é 0,8 inferior a tal coisa e que, portanto, você nem vai ser entrevistada ou entrevistado. Isso com base nos dados. Tá chato? Tá horrível. A próxima aula vai ser sobre jardinagem. Eu mal comecei ainda, agora estou chegando. O sistema de computador Daqui 15 dias. inclui um processador na memória e adquire conteúdo de mídia social criada por indivíduo. Então você está lá na mídia social, esse sistema está coletando, né? Quando você for analisado, o conteúdo é classificado usando aprendizado de máquina, que eu tentei explicar, eu não sei se eu fui claro ou explicar. Bom, e de acordo com pelo menos um fator indicativo de características psicológicas, emocionais ou personalidade do indivíduo relevantes para o recrutamento. Só para ficar bem claro mesmo, lá nos alguns bancos tem um algoritmo hoje operando uma maquininha, o INSS também, que é um algoritmo determinístico. Estão me acompanhando? Ele não se altera. Ele tem um dado de entrada, poucos dados até, e ele dá uma saída, que é uma senha com um número. Aí você não vai ser atendido porque você chegou antes. Se chegar uma pessoa com dadas características, vai ser atendida antes de você. A regra dele não se altera. Ele é um algoritmo. Ele tem dado de entrada e ele tem dado de saída. Isso é um algoritmo, para ser bem simplificado, determinístico. Mas o algoritmo de aprendizado de máquina não é assim que funciona. Eu tenho dados de entrada e eu tenho o resultado de saída que eu quero. E ele se altera para encontrar, a partir dos dados que ele recebe, o que eu quero. Então ele se reescreve, por isso que o termo é aprendizado de máquina. Porque ele vai se reescrevendo, por isso que também é um tipo de inteligência artificial. Não sei se eu fui efetivo aqui, então eles fazem isso para fazer recrutamento. Essa daqui na verdade, a partir da voz, a identificar a sua característica de personalidade. Você acha que é mentira? Não, claro não. A intenção divulga um método de previsão de características de personalidade baseado na voz. O método inclui as seguintes etapas de implementação, de avaliação e determinação da personalidade, realizada em várias pessoas para determinação de referência. Eu pego várias pessoas, eu fisicamente, presencialmente, eu identifico a personalidade, sei lá com que método, e aí eu pego milhares de vozes dessas pessoas. Estou sendo claro? Aí essas vozes são vinculadas, o algoritmo aprende o padrão que a gente não consegue e vincula determinado tipo de voz a determinado tipo de personalidade. Perigo, né? Então, quem usa o Siri, quem usa o trocinho do Google lá, o Google... E, portanto, ele vai... Não sei. Ele vai criar um modelo de aprendizagem por máquina de previsão de personalidade de voz. Ou seja, não dá mais para cantar no chuveiro, né? Com o celular. Não, pode cantar. É que isso você tem que acreditar ou não. Imagina que você está segura dentro da casa. Você está segura. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Minha questão não é se isso é verdade ou não. A minha questão é que isso está registrado. A minha questão é que pegaram
num país onde patentes é um negócio muito sério, que tem até um buscador de patentes, que tem vários outros buscadores pagos, eu não vou acessar porque é muito caro, num país onde patentes tem enfrentamentos bilionários, né, de processos de 3 bilhões de dólares por causa de uma patente, estou chamando a atenção de vocês que existe registros de patentes de grandes corporações que são patentes que, se funcionam ou não, eu não tenho como saber, que visam tratamento de dados em escala de machine learning. E isso que eu estou chamando a atenção de vocês. E isso está chegando nos convênios médicos, nos seguros de saúde, nos seguros de carro, nos seguros financeiros. Nas eleições já estão. Não chegamos, não estamos chegando. Já chegamos. Nas eleições chegou primeiro. Essa patente eu chamo a atenção de vocês, porque eu vou me deter a ela, porque é de uma empresa que eu uso essa empresa, que é a Samsung. Aparelho e método para determinar o estado mental de usuário. O termo estado mental aí não é o estado mental, tá? Na verdade é o humor. Mas eles chamam de estado mental, eu não posso fazer nada, eu estou só... Posso continuar, né? Essa patente eu gostaria que vocês analisassem depois. Ela tem vários trechos, é um documento grande, extenso, eu selecionei alguns para efeito de exposição. Um aparelho, ele é assim mesmo, tá? Um aparelho que é esse, né? Para determinar o estado mental de um usuário em um terminal é fornecido. Eu comprei, mas eles dizem é fornecido. Um aparelho inclui um coletor de dados configurado para coletar dados do sensor. Tem vários sensores aqui dentro. Um processador de dados configurado para extrair dados de recursos do sensor. Um determinador de estado mental configurado para fornecer dados do recurso a um modelo de inferência, lá no servidor deles, para determinar o estado mental do usuário. O estado mental pode incluir uma ou mais emoções, um sentimento, um estresse, cada um dos quais pode ser classificado em vários níveis inferiores. Por exemplo, emoção pode ser classificada em felicidade, prazer, tristeza, medo. Sentimento pode ser classificado em bom, normal, deprimente. E o estresse pode ser classificado em alto, médio e baixo. Eu copiei e traduzi. Mas como é possível? Aí sou eu perguntando. Identificar tais sensações e sentimentos. Eu, lendo a patente, descobri. Esse trecho, não é só esse trecho, tá? É que esse trecho para efeito de exposição é melhor. Quando, presta atenção agora, vou aqui no celular. Quando a velocidade de digitação usando um teclado é de 23 caracteres por minuto, a frequência de uso da tecla de retrocesso é 3 vezes ao escrever a mensagem. A frequência de uso de um sinal específico é 5 vezes. O número de tremores de um dispositivo é 10. Uma luminância média é de 150 lux. E o valor numérico de uma localização específica, aí o georreferenciamento, é 3. Eles já devem ter classificado. Um estado de emoção classificado aplicando os dados do recurso ao modelo de inferência é susto. Com um nível de confiança de 74%. É um nível de autoconhecimento Que nem a pessoa tem. Vou começar a contar quantos... Foi excelente que ele falou. No meu caso não cabe porque eu volto tal. E você entendeu? É que eu devia trazer a patente dele. Isso aqui ele está mostrando como ele vai identificar uma determinada pessoa. Você tem um arquivo específico para você. E uma Lamento dizer, alguém te conhece. Lamento. Você entendeu o que eu falei? Ele não faz isso em massa. Não é o mundo da comunicação de massa. Ele faz isso porque cada um de nós tem um perfil específico. E o machine learning, ele trabalha esse tipo de coisa para cada um de nós, detentores de um aparelho, no caso, quem tem um aparelho Samsung. Cara,
Ainda bem que eu uso Motorola, vamos ver. Acha uma da Motorola. Né? Não, o que eu estou mostrando com isso aqui? Eu estou mostrando com isso aqui que a economia informacional está se tornando uma economia baseada em dados e uma coleta ativa e pervasiva de dados para alimentar uma série de plataformas. É isso que eu estou falando, pervasiva mesmo. Ela só vai se alterar, ela só vai se ampliar. No livro que eu dei, não sei se eu passei recentemente, um livro até que eu escrevi bem curtinho, eu mandei um PDF para vocês. Colocado lá, né? Acho que Ele já está na só tem plataforma. e-book, senão eu mandava em papel, infelizmente. Já tá Aí um aluno meu me pirateou e me passou o PDF. O que foi bom, porque aí eu posso passar o PDF para as pessoas. E eu passei o PDF dele. Esse PDF tem um caso, eu estou querendo mostrar o seguinte, há um mercado de dados. Não adianta, eu estou chamando a atenção de vocês, principalmente um setor nervoso desse mercado, no meu modo de ver, um setor muito de grande risco para direitos, não só para direitos, para a ciência também, mas para vários lados, para a própria indústria, é a área de saúde, são os dados de saúde. E os dados estão sendo coletados. E os dados fazem parte de cruzamentos. Eu estou chamando a atenção, o problema não são os dados que eles coletaram de mim mais. O problema são os dados que eles vão cruzar. Então vai fazer uma realidade estatística virar realidade nossa. A estatística é uma probabilidade. A estatística ela pode apontar outros caminhos, mas em geral ela diz 78% dos casos a pessoa que tem determinado tipo de coisa é um homossexual. Repare, eu tenho já algoritmos, eu não trouxe porque não vê o caso, que fazem isso. E tem uma pesquisa do Michael Kosinski, eu não gosto disso, eu acho isso... as pessoas fizeram isso com autorização, para mim é antiético, porque ele identificou a partir das redes quem é ou que não é homossexual. Eu queria ver essa Qual que é o lista. problema? Achar Está disponível na Bolsonaro. rede, eu posso passar o link para vocês. Qual que é o problema desse tipo de pesquisa? Tem 14 países do mundo que o homossexualismo é pena de morte. Imagine se os caras começarem a aplicar lá esses algoritmos com machine learning. Pode parecer para nós uma bobagem, mas aí o cara tem ao seu favor a exatidão, porque para caras não introduzidos no debate, o algoritmo é matemático, é exato. Contra o sistema você não discute. Você tem várias autoridades do atual governo que falam isso. O sistema ele é exato, não é exato, todo mundo sabe do que nós estamos falando. Estamos falando de probabilidade. Aqui por uma questão de ética, de onde começou essa pesquisa? Pesquisa? Eu sou do comitê de ética e eu fico Não é no Brasil. Não é mesmo? Aonde? É Michael Kosinski o nome dele. É algum país europeu lá? Não, ele é... Não, peraí. É uma pesquisa... Ele é dos Estados Unidos hoje. Jesus Cristo. Vou até pegar meu Se telefone vocês pra fizerem, saber. por favor... Isso deve ser efeito indireto da pesquisa dele, e não algo que ele efetivamente... Não. Não. É pesquisa mesmo. Eu posso depois pegar o nome no meu computador. Mas eu só estou chamando a atenção, isso é até, eu chamei, um pouco assim. Você antes, entenda o meu exemplo agora da maçaneta novamente. Antes da produção de dados, isso era impossível. Mesmo pesquisas altamente discutíveis da psicologia behaviorista, essa que traços de personalidade, é muito discutível. Como? Polonês. Michael Kosinski, mas ele é professor nos Estados Unidos hoje. Ele começou as pesquisas na Inglaterra. Ele é novinho. Nasceu no mundo digital, já deve estar com a cabeça toda... Digital. Não é por isso. É um tipo de pesquisa que eu não faria. Por que ele consegue fazer? Porque antes esse tipo de pesquisa você tinha que fazer com 200 pessoas. Você tinha um padrão muito pequeno. Hoje você faz na rede. Você tem 1
milhões de pessoas que respondem um troço desse. Você nunca viu, eu falo, você já viu aquele joguinho que animal você é, as crianças fazendo ou não? Não deviam fazer. Nossa, não Porque faço aquilo não tem nenhum. informação. Qual joguinho? Qualquer teste, E aqueles aí, testes. qual que é o meu problema? Que eu estou chamando a vocês, é muito difícil mesmo eu fazer essa exposição, como vocês puderam notar, e mesmo quando eu chego numa escola de classe média baixa, privada, e tem lá parceria Google for Education, que dá todo o sistema logístico, sistema de nota, e-mail, tudo o que acontece na escola e na vida das crianças para o Google. Aí eu chego lá e falo, quem está pagando isso? O Google. Eu falo, então, nós não poderíamos dar os dados das crianças para o Google. Ele disse que não vai usar. Eu falei, hoje. Daqui 10 anos ele vai usar. Ele vai usar e vai integrar no ID dessas pessoas. Entende? Nós estamos dando os dados. Os dados são elementos altamente valorados. Nós precisamos começar a ponderar sobre o uso de dados. E o uso de dados é como segurança. Se você vier falar para mim, não, mas hoje todo mundo já deu os dados. Não é verdade, não é verdade. Os dados que estão com o Facebook não serão passados para o Google, são plataformas concorrentes. A Amazon não passa os dados dela para o Google nem para o Facebook. O Yandex da Rússia não passa os dados dele para as empresas da China. Então, no mínimo, disperse os dados, não concentre os dados num único lugar, para eles produzirem machine learning, para produzirem depois outros algoritmos neurais que fazem um tipo de prescrição que é extremamente negativa para a cidadania. O que eu trago aqui é essa questão. Por quê? Porque esse mundo público e privado, nesse universo, as fronteiras foram borradas. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Não dá para você falar... No passado, chegaram para a Biblioteca Nacional e pediram para digitalizar todo o acervo no Google. A bibliotecária não deixou. Com muita propriedade. Não podemos entregar tudo para um tipo específico de formato, um tipo específico de controle. Mas aí a gente não digitaliza, porque nós estamos brincando. Nós temos que digitalizar, tornar público, segurar isso. Não no sentido de segurar, é impedir que seja apropriado privadamente. É nesse sentido que eu estou falando. Então, essas plataformas vêm num outro sentido. E aí entenda, para você ver o que está acontecendo. Existe essa empresa de segurança digital. Imperva tem essa solução em cápsula. Em 2016, ela vem fazendo isso já há algum tempo. Ela examinou 100 mil domínios selecionados aleatoriamente nos clientes delas. Domínios, endereços de internet, tudo bem? Ela selecionou. E ela selecionou e examinou 16 bilhões de acessos a esses domínios. Quem que estava acessando esses sites? 51,8% dos acessos em 2016 foram de bots, robôs, e 48% de humanos. O acesso de robô já é maior do que o de humanos. O que é um robô? São algoritmos automatizados que vão fazer coisas na rede. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que nós estamos num mundo dos dados, num mundo de importante atuação também de autômatos. Isso aqui é os humanos e aqui eles selecionaram, isso aqui é discutível entre bons robôs e maus robôs. O mau robô é aquele que tenta te invadir, aquele que tenta fazer um ataque de negação de serviço, que os servidores têm capacidade de processar dados limitada. Se você aumenta o acesso, você derruba o servidor. Então tem muitos robôs que se montam botnets, né? Em geral o robô usa pessoas que usam Windows, infelizmente eu não posso obrigá-las a não usar. As pessoas usam um software de baixa qualidade, mas que é um popular, porque ele facilitou a vida das pessoas. Então o que acontece? As pessoas usam o Windows. E o Windows, ele executa o arquivo que é enviado a ele. Automaticamente ele executa. Se eu enfiar nesse arquivo um outro, o famoso vírus, ele executa os dois. Ele não pede para você.
Então eu mando um arquivo de texto para você, oi, olha ali a planilha do curso. E dentro dele eu mando um outro arquivo que diz, instale um robô no computador. O que acontece? O Windows faz o quê? Executa os dois. Abre o texto para você bonitinho e no background, que você